Olá, meu nome é Henrique, sou aluno de mestrado da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, do programa de pós-graduação em tecnologia, sob orientação da professora doutora Regina Moraes, e eu estou aqui para falar um pouco do meu projeto de pesquisa, que será sobre o levantamento e análise da superfície de ataque de dispositivos cyberfísicos, tratando como estudo de caso no satélite CubeSat, especificamente o que é desenvolvido pelo INPE, que está apoiando a gente nessa pesquisa. Vem comigo que eu vou te explicar um pouco melhor quais são meus objetivos e como eu pretendo alcançá-los. Bora lá? Antes de tudo, vamos entender o que são cyberfísicos, né? Cyberfísicos nada mais são do que dispositivos que possuem a união entre o meio cibernético e o meio físico, onde ambos meios se relacionam o tempo todo para o funcionamento do dispositivo. Ou seja, são dispositivos informáticos que interagem com o meio físico e o meio físico interage com eles, coletando dados ou realizando ações de acordo com o estímulo feito pelo meio físico. Dada essa explicação, parece que os cyberfísicos são coisas de outro mundo, mas não. Estão muito mais presentes no nosso dia a dia e eu posso afirmar que a maioria dos dispositivos informáticos que utilizamos hoje são cyberfísicos, desde celulares até smartwatches. Produtos eletrodomésticos inteligentes e, enfim, casas inteligentes, todas essas vastidões de coisas que a gente tem ouvido falar. Nesse vídeo a gente pode notar o quanto isso está intrínseco nas nossas vidas, onde uma alteração no ambiente físico foi capaz de ser percebida pelos dispositivos da casa, tomando ali uma ação, que no caso foi fazer a limpeza da bagunça que o gato fez. A proposta dos cyberfísicos, assim como qualquer dispositivo informático, né, é facilitar o dia a dia do ser humano, seja nas atividades humanas ou na própria interação com as máquinas, já que elas mesmas podem tomar conta de si próprias. No caso de um smartwatch, por exemplo, um relógio inteligente, né, a interação com o meio físico vem justamente da coleta de dados do usuário, como batimentos cardíacos, por exemplo, onde esse aumento do ritmo cardíaco é percebido através de sensores que interagem com o meio físico, no caso com você, levando a informação para o meio cibernético, onde o dispositivo irá interpretar essas informações e agir de acordo com isso. Nesse exemplo, né, do smartwatch, caso o relógio, por exemplo, perceba, né, que os ritmos cardíacos aumentaram e, sei lá, o giroscópio do dispositivo percebeu que ele está em movimento ali, né? Isso pode caracterizar como uma atividade de corrida e ativar o modo corrida do relógio, né? Entende como isso está muito mais presente no nosso dia a dia? No setor industrial, isso é usado há muito tempo, onde máquinas possuem sensores de temperatura, desgaste, combustível, por exemplo, e informam os operadores que necessitam de uma ação. Mas não se limitam a isso. Algumas delas tomam ações por si próprias. Percebendo, por exemplo, que a temperatura aumentou no ambiente, ela pode ligar ao sistema de refrigeração ali do ambiente onde ela se encontra. Dada então essa definição do que é cyberfísico, podemos ver uma arquitetura de um dispositivo que possui essa característica nessa imagem. Repare que os dois meios são bem divididos, onde o meio físico é percebido através de sensores, envia esses dados para o meio cibernético que os processa e elabora uma resposta, enviando de volta para os atuadores do dispositivo interagirem com o meio físico novamente. Esses atuadores podem ser desde motores que ligam, como por exemplo a vassourinha do aspirador de pó inteligente do vídeo anterior, até um portão que se abre ao reconhecer que o usuário é autorizado a acessar um determinado local. Creio que cada vez mais você está entendendo que a nossa realidade atualmente não está só muito relacionada com esses dispositivos, como criou uma relação de dependência com eles. Essa tal dependência é preocupante em muitos aspectos, mas o aspecto que tratarei no meu trabalho é voltado para a segurança desses dispositivos, pois uma vez que são sistemas computacionais, acabam sendo alvos de ataques cibernéticos e, já que estão ligados à nossa vida, podem desencadear impactos físicos também. Ao observar esse cenário de uma casa inteligente, podemos ter uma geladeira que monitora os alimentos e avisa no celular o que está faltando, uma lâmpada que acende e apaga automaticamente conforme a presença de pessoas, e um aspirador de pó com as mesmas funções que podemos ver no vídeo passado. E todos esses dispositivos interagem diretamente com o usuário final. Entretanto, geralmente esses dispositivos não são projetados com segurança da informação e segurança de software em mente, tornando-se vulneráveis a ataques cibernéticos. Atacantes podem alterar seu funcionamento, corromper suas atividades ou até mesmo coletar dados pessoais do usuário. Na realidade que temos atualmente é que a segurança da informação nem sempre é considerada ao se desenvolver um software, e especialmente em cyberfísicos isso é uma dificuldade para os times de desenvolvimento, pois o foco fica muito mais voltado para a usabilidade e utilidade do dispositivo do que vulnerabilidades que eles podem possuir.
Essa forma de pensar infelizmente resultou em alguns episódios de ataques a esse tipo de sistema. Em 2019, um reator nuclear no Irã foi atacado remotamente, comprometendo o sistema de arrefecimento e causando danos no equipamento. Em 2015, um ataque cibernético na Ucrânia causou um apagão, afetando toda a população da região ali na época. E em 2016, um vírus cibernético infectou diversos dispositivos cyberfísicos domésticos e empresariais, extraindo informações pessoais e usando os dispositivos para outras tarefas, como por exemplo minerar criptomoedas, o que prejudicou o desempenho desses dispositivos nas suas atividades principais. Muitos usuários finais desconhecem essas vulnerabilidades, o que aumenta o interesse de agentes maliciosos em atacá-los. Além do impacto cibernético, esses ataques podem sofrer danos físicos. Imagine se o seu aspirador de pó inteligente fosse comprometido e de repente começasse a correr atrás de você. É claro que ele não iria te aspirar, mas seria uma baita dor de cabeça entender o que está acontecendo e resolver aquela situação. E indo além, imagine esse mesmo cenário em um hospital. Quantos dispositivos cyberfísicos a gente não deve ter lá, não é mesmo? Quando tratamos de cyberfísicos, existe uma gama de dispositivos até mesmo fora do nosso planeta. Alguns satélites são considerados sistemas cyberfísicos por operarem autonomamente no espaço, tendo como uma de suas funcionalidades o ajuste dos seus receptores de energia solar enquanto orbitam a Terra. Estes cyberfísicos espaciais desempenham um papel crucial na vida humana, pois são responsáveis por permitir que muitas coisas aqui na Terra funcionem corretamente, como por exemplo o sinal de GPS e até mesmo comunicações via radiofrequência no geral. Outras aplicações desses cyberfísicos vão também para o campo da defesa militar, usado para monitoramento e reconhecimento de território. Além disso, os satélites são muito utilizados para monitoramento ambiental, coletando dados em tempo real sobre condições ambientais, fenômenos climáticos, crimes ambientais, poluição, entre outros. Graças aos cyberfísicos espaciais, a qualidade da vida humana na Terra melhorou consideravelmente, visto que agora somos capazes de observar o planeta por outro ângulo além dos nossos olhos, permitindo previsões e respostas antecipadas para mitigar impactos, como as previsões meteorológicas. Um dos sistemas de monitoramento ambiental que temos atualmente é o Sistema Integrado de Dados Ambientais, o SINDA, mantido pelo INPE, responsável por receber dados ambientais de estações terrestres e replicá-los para outras antenas aqui na Terra, garantindo a disponibilidade de acesso aos dados ao público. Neste caso, não é o satélite em si que está fazendo a coleta, mas sim sendo a ponte para que a coleta e a disponibilização dos dados seja mais eficiente. Não diferente dos cyberfísicos domésticos, os cyberfísicos espaciais são tão essenciais quanto. A única diferença é que eles não são tão visíveis assim quanto um aspirador de pó inteligente ali. Dispositivos cyberfísicos espaciais vêm evoluindo cada vez mais a fim de se tornarem mais comuns e viáveis. Diante disso, eles apresentam o CubeSat, um tipo de nanosatélite de baixo custo que utiliza componentes comerciais prontos e tem um tamanho reduzido em comparação com satélites comuns, mas suporta as mesmas missões. O primeiro CubeSat foi lançado em 2021, com lançamentos constantes desde então. No Brasil, o INPE, em colaboração com universidades e institutos de pesquisa, desenvolveu seu próprio modelo de CubeSat para missões diversas. A arquitetura de uma missão do CubeSat pode ser vista nessa figura abaixo. Ela envolve a Ground Station, que seria a estação controladora terrestre, a infraestrutura de comunicação, que seriam as antenas, transceiver e outros satélites, e o próprio satélite em si, possuindo dentro do seu sistema todas as funcionalidades para que seu papel seja desempenhado na missão. Nele, há monitores de temperatura, geolocalização, componentes de radiofrequência e até mesmo um banco de dados. No SINDA, o CubeSat atua justamente na triangulação de sinais, recebendo dados ambientais da Terra e retransmitindo para outras localidades do planeta. Mas infelizmente nem tudo são flores. Recentemente, o INPE enfrentou um ataque cibernético contra seus dispositivos espaciais, mostrando que atacantes já conseguiram formas de interagir com esses dispositivos. Tais formas de ataque estão evoluindo cada vez mais e até se facilitando em alguns casos, como no do CubeSat, onde o uso de COT, que seriam esses commercial off the shelf, né, os componentes já prontos, eles têm a sua documentação aberta na internet e favorecem na elaboração de ataques cibernéticos mais eficazes. Assim como outros cyberfísicos, a segurança do software e das informações do CubeSat não recebe tanta atenção pela equipe de desenvolvimento. Ataques cibernéticos a CubeSat podem ocorrer em várias partes da sua arquitetura, desde a estação terrestre até o próprio satélite e cada um de seus componentes específicos. Um atacante pode comprometer o satélite diretamente, enviando comandos para desativá-lo, por exemplo, ou fingir ser a estação terrestre solicitando a replicação de dados. Enfim, há várias formas de realizar esses ataques.
Dito isso, estou me aproximando da minha proposta de pesquisa, que é contribuir com a conscientização de que é importante que as equipes de desenvolvimento tratem de requisitos de segurança no desenvolvimento de cyberfísicos com mais atenção, lidando com o CubeSat como um estudo de caso. Mas antes de eu te explicar de que forma eu pretendo fazer essa contribuição, vamos dar uma olhada em como que está o estado da arte em relação aos estudos para melhorar a segurança do CubeSat e de cyberfísicos no geral. Já existem diversas pesquisas voltadas para elencar problemas de segurança em cyberfísicos, elencando dificuldades técnicas e procedimentais de se tratar aspectos de segurança da informação no ciclo de desenvolvimento de software que vai embarcado no dispositivo. Em 2018, a pesquisa Cyber Physical Systems and Their Security Issues aponta que há lacunas que ainda não foram preenchidas no que diz respeito à implementação dos requisitos de segurança da informação, corroborando o fato de que as equipes de desenvolvimento não abordam sobre risco e privacidade de dados ao se modelar um dispositivo cyberfísico, não seguindo uma das metodologias mais utilizadas para desenvolvimento de software atualmente, chamada DevSecOps, que em linhas gerais propõe várias atividades de segurança, como testes buscando vulnerabilidades e validações dentro do ciclo de desenvolvimento de um software. Em 2021, a pesquisa CubeSat Security Attack Tree Analysis propõe árvores de ataque para o CubeSat, sendo uma forma de modelar como um atacante pensaria ao querer atacar este nanosatélite, desde a coleta de informações sobre seu alvo até técnicas utilizadas e o impacto que o sucesso do ataque teria. E no ano de 2023 foi realizada uma pesquisa executando alguns testes de segurança no software embarcado em alguns modelos do CubeSat, o EstCube1, OpSat e Flying Laptop. Os resultados serviram como estopim para o objetivo da minha pesquisa, apontando que foram descobertas vulnerabilidades críticas nesses modelos estudados. Então, dado esse cenário onde as pesquisas atuais se encontram, a minha contribuição visa adotar a perspectiva do atacante e fazer um levantamento e análise de quais são as possíveis superfícies de ataque que o cyberfísico espacial CubeSat possui, utilizando o modelo desenvolvido pelo INPE, nomeado de CONASAT, contribuindo também através de um experimento empírico de teste de segurança nas superfícies identificadas, visando expor vulnerabilidades. Para ter uma noção do que é superfície de ataque, a figura à esquerda mostra o que há dentro do software desse nanosatélite. Note que há platform, que seria o controle central do dispositivo, sendo responsável por mantê-lo íntegro e interpretar os dados coletados, e payload, que é onde encontram-se os dados da missão, ou seja, as funções que ela irá executar, como replicar um sinal recebido, por exemplo. Estas seriam possíveis superfícies de ataque, onde um atacante poderia causar uma negação de serviço, impedindo o satélite de funcionar corretamente, ou uma exfiltração de dados, roubando os dados que o satélite trata. E para fazer isso, existe uma certa metodologia, alguns passos que devem ser executados para que esse ataque seja bem sucedido. Nessa figura à direita, vemos essas etapas, como o reconhecimento, que seria a coleta de informações sobre o dispositivo, weaponization, que é a etapa onde são escolhidas ferramentas de software e hardware que serão utilizadas para esse ataque, até a etapa de persistência dentro do sistema-alvo, como foi o caso daquele vírus Mirai que infectou diversos dispositivos e se manteve neles, garantindo o controle do atacante sobre o sistema. Então, para que eu possa atingir o objetivo da minha pesquisa, irei me basear nos requisitos de software que o CONASAT possui através do acesso à sua documentação cedida pelo INPE, além de também analisar a documentação dos componentes do satélite que encontram-se disponíveis no site dos fabricantes. Em seguida, a fim de descobrir a superfície de ataque, serão elencados casos de testes, que são uma descrição de pré-condições, procedimentos e resultados esperados ao se executar um teste, adotando como base a árvore de ataques proposta por aquela pesquisa de 2021. Estes casos de testes virão simular um ataque que impediria um dispositivo de funcionar corretamente, que seria a negação de serviço, e quebrar a confidencialidade de dados, por exemplo. Vale ressaltar que o conhecimento da aplicação e até acesso ao código-fonte facilitam e agregam um diferencial para essa pesquisa, pois os casos propostos poderão ser mais precisos. Em seguida, os testes serão executados no cyberfísico do meu estudo de caso, observando se os resultados se enquadram como vulnerabilidades de segurança, classificando-as de acordo com a sua severidade. Como resultados, espero que sejam encontradas vulnerabilidades capazes de trazer uma outra perspectiva de segurança sobre cyberfísicos, onde a criticidade dela teria uma grande influência nessa ideia de priorizar mitigações desde o início do desenvolvimento. Além disso, os casos de teste propostos, se forem eficazes e descobrirem essas falhas, podem servir como base, como uma forma de validação se o dispositivo segue as implementações de autenticação, autorização, identificação, privacidade de dados e outros, garantindo que está de acordo com as melhores práticas de segurança de software. Ao fim da minha pesquisa, espero contribuir na perspectiva diante dos riscos de segurança que dispositivos cyberfísicos possuem atualmente, especialmente nanosatélites, incentivando a priorização de requisitos que garantam um produto mais seguro para o consumidor final.
Além disso, os casos de teste propostos, se resultarem em vulnerabilidades, servirão de base na literatura para poder validar a implementação dos requisitos de segurança do produto em desenvolvimento. Bom, foi um prazer poder compartilhar minha pesquisa de mestrado. A segurança da informação é algo muito importante na era atual, pois vivemos na era da informação, com tanta coisa transitando de um lado para o outro, e a maioria dos usuários finais não tem nem ideia de como funcionam essas coisas. Então cabe a preocupação de nós, pesquisadores e desenvolvedores desses produtos, para que possamos ter uma era digital cada vez mais segura. Obrigado.